Prezados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos em mais um programa Escola Bíblica Dominical. Seja muito bem-vindo e obrigado por sua companhia. Esta programação está no ar através do canal 14 em Recife e região metropolitana e pelas repetidoras em todo o estado de Pernambuco. Também pelo canal no YouTube, Rede Brasil Oficial, e pelo Spotify da Rede Brasil. Aproveite este início de programa, se inscreva em nosso canal e compartilhe os nossos links com seus amigos e familiares. Hoje estudaremos a terceira lição com o tema Ruth e Noemi, entrelaçadas pelo amor. E para comentar esta lição, contamos mais uma vez com a participação do evangelista Jonathan Lucena, que eu mesmo coordeno ali a área de número 38, ajudando o nosso pastor. Paz do Senhor, ministro. A paz do Senhor, evangelista Alessandro. Amém, meu amigo. Contamos também com a participação do presbítero e professor também da STEADEB, professor Jonatas Éder. Paz do Senhor, professor. Paz do Senhor, evangelista Alessandro, é um prazer estar de volta. Amém. E também contamos com a participação do professor auxiliar, nosso irmão Jonas Santana, que compõe ali a equipe da superintendência. Paz do Senhor, professor. Paz do Senhor, evangelista Alessandro. Amém. Nesta lição estudaremos o relacionamento entre Noemi e Ruth. Veremos o valor de uma amizade em Deus mediante a maturidade da vida cristã. Contextualizaremos que de uma crise familiar surge uma linda amizade e destacaremos o seu resultado. Elencaremos que o caráter voluntário da doação pessoal de sogra e nora é um extraordinário exemplo de abnegação e amizade sincera. Sobre o texto áureo da lição, vamos pedir para o companheiro o evangelista Jonathan Lucena, por gentileza, ler conosco. Pois não, ministro. O texto áureo da lição diz o seguinte: Disse, porém, Ruth, não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Ruth, capítulo 1, versículo 16. Amém. Dando continuidade, então, nós vamos agora para a verdade prática da nossa lição. Eu vou pedir para o professor e presbítero, irmão Jonathan Éder, por favor, ler conosco. Amém, pastor Barreto. A verdade prática dessa lição, que é um resumo geral de tudo que a gente vai estudar, é o seguinte: amar uns aos outros sem nada exigir em troca evidencia que Deus está em nós e nos une em relacionamentos fortes e duradouros. Muito bem. Agora nós vamos passar para os objetivos desta lição e eu vou pedir para o nosso professor, irmão Jonas Santana, por favor, estar lendo conosco. Sim, senhor ministro. Essa lição tem 3 objetivos. O primeiro, apresentar a proposta de Noemi. Segundo, abordar a convicção amorosa de Ruth em relação à sua sogra. E terceiro e último objetivo, refletir a respeito da convicção de Ruth: o teu Deus é o meu Deus. Amém. Muito bem, então vamos agora à leitura bíblica em classe para a lição de hoje, que está escrito no livro de Ruth, capítulo 1, versículos 6 ao 8 e depois os versículos 14 a 19. Acompanhe conosco. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Pelo que saiu do lugar onde estivera, e as suas 2 noras com ela. E indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá, disse Noemi às suas 2 noras: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os falecidos e comigo. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Pelo que disse: Eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: Não me instes para te deixar e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu ali e serei sepultada. Me faça assim o Senhor e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo ela, pois,
que de todo estava resolvida para ir com ela, deixou de lhe falar nisso. Assim, pois, foram-se ambas, até que chegaram a Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas, e diziam: não é esta Noemi? Queridos irmãos, iniciaremos o comentário da lição de número 3, que tem como título Ruth e Noemi entrelaçadas pelo amor. Na semana passada, nós estudamos a lição de número 2, que tem como título O Livro de Ruth. Na lição passada, nós conhecemos um pouco do contexto histórico desse livro, vimos um pouco dos personagens que estão envolvidos nesta história bíblica e, dando continuidade a partir de agora, nós vamos estudar especificamente aqui duas mulheres que marcaram a história da Bíblia e deixaram grandes ensinamentos de amizade, de lealdade e também de amor, que é o tema ou a palavra-chave dessa lição. E estas mulheres que vamos estudar hoje é justamente a Ruth e a sua sogra Noemi. E quando nós estamos analisando o contexto dessa lição, nós vamos perceber de que existem muitas e boas lições que podemos aplicar na nossa vida agora, no cotidiano. E como sempre fazemos, nós vamos, neste momento, olhar para um mapa mental que resume e que apresenta todo o conteúdo dessa lição, né? Que tem como abordagem central a família, né? A temática central desse trimestre, inclusive, tem a ver com a família. E a lição ela está dividida, como sempre, pelo menos em 3 polos. O primeiro é apresentar a proposta de Noemi após o falecimento ali dos seus filhos e aí uma crise em família, não é? Porque ela perde o esposo e filhos. E dentro desse contexto, ela vai apresentar aí algumas sugestões para as suas noras, não é? A gente vai ver que isso surge dentro de uma crise familiar. Nesse momento vai ser apresentado um texto bíblico dessas duas mulheres principais que vão aparecer na lição, que é Noemi e Ruth, tirando forças de um momento de fraqueza. E não somente isso, mas também um momento de resgate emocional, onde o Senhor vai usar aquele contexto histórico para mudar a história, não é? Em segundo lugar, a lição vai abordar sobre a convicção amorosa de Ruth. Nós vamos ver que Ruth é uma nora que demonstra para sua sogra amizade, mas não somente amizade, mas também um amor altruísta, onde ela se coloca no lugar da sua sogra e abraça naquele momento de grande necessidade. E, por fim, a lição concluirá trazendo uma reflexão sobre a convicção da mulher, não é? Quando Ruth diz para Noemi: o teu Deus é o meu Deus. Isso fala de uma fé fervorosa, isso fala de uma fé que inspira, porque para Ruth dizer isso, Noemi certamente influenciou a sua nora, não é? Exato. E também, por que não dizer, de sensibilidade, de liderança e de amor. Então, basicamente, a lição ela vai estar dividida nesses 3 pontos, e é a partir dessa proposição de assuntos que nós vamos desenvolver aqui a lição de hoje. Nós vamos pedir, por gentileza, a próxima tela, e eu vou pedir aqui para o companheiro, o evangelista Jonathan Lucena, por gentileza, trazer uma rápida palavra sobre essa palavra-chave que é amor. Pois não, ministro. É interessante destacar de que dentro desses 3 verbos, né, que de forma muito sábia foi colocado como proposta, apresentar, abordar e refletir, que o senhor já mencionou, o que vai servir como base é o termo amor. E é importante o professor, claro, como sendo uma palavra-chave, fazer menção de que essa é uma das principais virtudes, e por que não dizer, que descreve a natureza do próprio Deus. Não é? E uma vez entendendo o que é amor propriamente à luz das Escrituras, facilitará a proposta da lição, que é ressaltar essa demonstração de amor através da amizade nutrida entre Ruth e, respectivamente, a sua sogra. Já que uma das estratégias de Satanás na atualidade é esvaziar o sentido bíblico de algumas determinadas palavras, então é importante lembrar do que é amor propriamente dito, principalmente dentro desse contexto ideológico que nós estamos vivendo, onde se diz que existem vários tipos de amor, não é? Então, biblicamente falando, nós estamos falando de uma virtude, e os senhores aqui são especialistas nas terminologias originais, né? Antigo e Novo Testamento, mas eu lembro que os senhores me ensinaram de que a principal palavra que descreve esse amor destacado aqui, que é o amor altruísta, o amor sacrificial,
é o termo agapao, não é o agapau, como alguns preferem pronunciar, que descreve esse amor sacrificial, que é a própria essência de Deus, não é? O escritor sagrado vai dizer que Deus é amor. Não é? Ele não só ama no sentido de expressar, como Paulo diz em Romanos 5, né? Que Deus provou o seu amor, mas isso faz parte da sua essência. E entendendo essa palavra, amor, e a importância dela para os relacionamentos, ficará mais fácil, portanto, evidenciar isso no dia a dia, e principalmente dentro de um contexto que dentro do Ocidente ainda existe um preconceito, né? Quando se fala de relacionamento entre nora e sogra, existe aquela ideia, claro que a gente entende que existem algumas anedotas, algumas brincadeiras, mas que existe um fundo preconceituoso, entendendo que necessariamente nora e sogra precisam viver se degladiando, né, em lutas. Verdade. Mas o texto nos mostra que quando o amor ele é ressaltado nesse aspecto sacrificial, isso se torna possível, o relacionamento seja independente de qual seja o grau familiar, se é com nora, com sogra, se é com genro para com sogro, e assim sucessivamente. Sobre essa questão do agapao, se o pastor me permite, Alessandro, pastor Alessandro, como o pastor Lucena disse, né, é o amor do sacrifício. E se a gente prestar atenção, é realmente o que vai acontecer nessa aula de hoje, não é? Existe um sacrifício de Ruth em abandonar toda a sua juventude, porque é exatamente isso, ela é muito jovem ainda, a gente vai ter tempo de comentar, para cuidar da sogra, não é? Então, ela está indo para uma terra que ela desconhece, uma sociedade que ela não conviveu, mas, ao que tudo indica, o comportamento de Noemi, Elimeleque, Malom e Quilion fortaleceram a fé de Ruth ao ponto dela abraçar o amor de Deus, como o senhor bem diz. E lembrando que amor na Bíblia não é sentimento. Nós vivemos uma geração, pastores, que as pessoas acreditam que é sentimento. E aí, quando o sentimento esfria, eles dizem que não amam mais, não é? Nós não amamos mais. Mas amor na Bíblia não é sentimento. Amor na Bíblia é muito mais do que isso, não é compromisso. E o pastor Lucena, quando estava falando sobre Deus ser amor, é exatamente isso, né? É o Deus do compromisso. E esse compromisso a gente também pode vivenciá-lo, pastor Barreto. Muito bem. E quando a gente fala sobre amor, que é a palavra-chave da lição de hoje, a gente lembra de um aspecto do fruto do Espírito, quando o apóstolo Paulo escreve aos Gálatas, no capítulo 5, versículo de número 22, ele descreve aqui pelo menos 7 características do que seria o fruto do Espírito. E ele diz que o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Então, esses aspectos do amor, a gente pode dizer que é muito perceptível na vida de Ruth. Porque, como o senhor falou, professor Éder, de fato, alguém que ama, no caso aqui a personagem Ruth, tem que demonstrar essas características aqui. E a gente consegue ver isso em Ruth. Mas olhando para o contexto histórico, já que o senhor deu essa ênfase já no início, professor, o que é que a gente pode falar, por exemplo, sobre o contexto histórico dessa lição? Porque o ponto 1, nós vamos daqui a pouco apresentar a estrutura. Vamos ver aqui a próxima tela, vamos pedir aqui por gentileza, porque a gente já faz um link com aquilo que a gente vai dizer. Fala sobre uma crise familiar, tirando força da fraqueza e sem manipulação emocional. Essa crise familiar, ela aparece em um contexto histórico. Quando nós olhamos para Ruth, capítulo 1, nós vamos ver ali uma família que sai da sua terra natal e vai para outra terra longínqua. Inclusive, os comentaristas a respeito sobre esse assunto fazem algumas pontuações, até críticas, sobre a questão de Elimeleque ter saído daquela terra e ter ido para uma outra. E tudo começa por ali. Elimeleque, que o texto, quando apresenta como sendo pai de família, né, o seu nome significa Deus é rei. Era um servo de Deus, juntamente com sua esposa e seus filhos. A palavra de Deus nos apresenta aqui sua esposa Noemi, que o nome de Noemi também é interessante, significa agradável. Há versões que dizem que significa experiente ou senhora. E há autores que dizem que é uma senhora agradável. Que coisa. Então dá a entender que era uma mulher com boas características. E por que não dizer características assim? Cristãs. Mesmo que esse termo cristão vai aparecer só no Novo Testamento, mas para contextualizar aqui a nossa fala. Não é? Eles têm 2 filhos, né? E é Malom e o outro é Quilion, que por uma questão de
omissão de detalhes, a Bíblia não vai dizer nada ou quase nada sobre eles, Sim. mas o texto nos diz que Malom e Quilion morrem, não é? Nessa viagem que eles vão para essa outra terra, o significado de Malom é doentio e de Quilion defiante. Como se os dois já tivessem isso desde pequeno, né? Parece-nos que à luz do texto eles tinham alguma deficiência de saúde, porque o nome, não é? É. Bom, mas aí acontece essa decisão de sair da terra natal e ir para uma outra terra, e ali acontece um contexto de crise. O que é que o senhor poderia acrescentar sobre isso, professor? Muito bem, pastor. Quando a gente fala de crise no livro de Ruth, a gente precisa entender, eu acho que a crise na realidade é geral, porque o período dos juízes é muito complexo, né? Nós temos, por exemplo, uma nação inteira desviada. Então, cada um vai ter uma atitude diferente. Quando o senhor tocou nessa questão da posição do Elimeleque, ele tem uma posição de procurar ajuda fora do seu país em relação à comida. É isso que ele está procurando, tá? Ele está procurando comida para a sua família. E ele vai para Moabe, mas a gente não vê aqui nenhum direcionamento divino, né, pastor? Eu acho que a grande problemática dessa temática, pastor Barreto e Lucena, pastor Lucena, é que a gente não vê nele, em Elimeleque, essa busca da ajuda divina. Exato. E assim, aproveitando essa sua fala, evangelista Jonathan, a gente poderia fazer um link com o que o presbítero falou aqui, professor Éder, de que o texto de Ruth, do livro de Ruth, não entra em detalhes do que aconteceu antes. A gente vai ter um vislumbre quando olhamos para o livro de Juízes, porque é o mesmo contexto histórico ali, né? Cronologicamente falando. Mas há aqueles que criticam a posição de Elimeleque, outros que justificam a posição. O certo é que a gente precisa fazer aqui uma ponderação, porque mediante a crise existem diversas reações. Sim. Não é? O fato é que estava em crise, uma fome, eles estavam em Belém, que é a casa de pão, mas que não tinha pão, e ele precisa buscar ajuda. E ele vai para uma terra que, historicamente falando, era uma terra, entre aspas, de opositores, de inimigos do povo de Israel. O estranho é esse, ele buscar ajuda lá. A gente não vê no livro, ministro Lucena, em momento algum, Elimeleque se reunindo com a família e orando, pedindo orientação a Deus. Simplesmente o texto é direto. O texto diz que eles foram àquela cidade. Isso. Sobre esse contexto histórico que o professor Jonatas Éder já começou, o que é que a gente pode acrescentar sobre isso? Essa decisão de Elimeleque, porque parece-nos que se ele fosse ou não para aquela terra, os filhos morreriam. Mas tem outros que dizem, não, ele morreu porque foi para aquela terra, é um juízo de Deus. Enfim, para fechar essa parte, o que é que a gente poderia acrescentar aqui? Muito bem, o senhor me deixou no emprestado. Mas o senhor tem condições de responder. Porque realmente, como o senhor falou, existem pouquíssimas informações. Exato. A propósito, como já vimos na lição anterior, quando se foi visto a visão panorâmica do livro, da estrutura, do estilo literário, ele na medida que se tem a narrativa, ele é poético, não é? Tem aquela junção, e o objetivo é destacar as principais atitudes que vão mudar todo o cenário familiar. Existem atitudes positivas, como a de Ruth, não é? Como vai ser abordado aqui, e existe muito provavelmente essa decisão que alguns consideram como negativa. Já vimos aqui, empreendemos do texto, que a atitude dele em se preocupar com a família é nobre. Sim. Isso é louvável, isso mostra o compromisso que ele tem de entender o papel de mantenedor, de preservador, conservador da família. Há quem diga, e aí a discussão, de que se realmente a decisão dele foi acertada. Embora outros personagens, em contextos diferentes, tomaram a decisão bem semelhante e houve uma intervenção divina, com Elimeleque não vai acontecer. Por exemplo, Abraão, ele demonstrou interesse, não é, em sair do lugar e foi para o Egito, tentando trazer estabilidade para a sua família. E de alguma forma até trouxe, mas com alguns problemas imbuídos ali, que foi inclusive H, né? Exatamente. E Deus não interviu, podemos assim dizer. Mas em relação a Isaac, em Gênesis 26, é dito que ele também se demonstra uma preocupação e vai para o Egito. Aí Deus intervém, diz, não vá. Vá para a terra dos filisteus, não foi assim? Isso. E lá Deus cuidou. Nesse caso aqui, a gente não vê nem Elimeleque orando, nem Deus, de alguma forma, impedindo. Mostrando de que o homem tem a capacidade de escolher e decidir. Agora, as suas decisões têm implicações. O que alguns vão dizer, e aí como se empreende do texto, é de que muito provavelmente foi uma precipitação dele em fugir. Nós estávamos conversando aqui em off, e eu me lembrei de que, dentro desse mesmo contexto do livro de Juízes, nós temos o exemplo de Gideão, que é a semelhança da família, que não era pequena,
Havia muitas pessoas, mas ele só estava lutando, malhando trigo no lagar, Exatamente. conforme Juízes capítulo 6, e no lugar de fugir da realidade, da dificuldade, ele enfrenta resistindo e lutando. Há quem diga que era o ideal de Elimeleque ter feito. Preservar a família, nutrir esse sentimento, mas sem fugir da realidade. Mas aí a gente não tem como, até porque ele não está aqui para se defender. Exatamente. Exatamente. E o texto, professor Jonas, diz que versículo 1, capítulo 1, corrige, versículo 4 do livro de Ruth, e diz assim: os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma órfã e a outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Só que o curioso é que no versículo 3 diz: e morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos. Parece-nos, quando olhamos para esse texto, de que esses matrimônios eles vão acontecer posteriormente à morte do seu pai. O que parece, a olhar rapidamente para o texto, e o que muitos defendem é isso, de que o pai levou os filhos e a esposa para aquela terra de Moabe, já falei aqui, uma terra, entre aspas, de inimigos, mas vai ali para sustentar sua família, para conseguir um bem melhor. Esse pai morre, não sabemos quanto tempo ele morre aqui, não diz o comentarista, eu li um comentarista do capítulo 1 sobre o livro de Ruth, que diz que o Talmud judaico diz que ali foi uma punição, ele foi punido por Deus e morreu, mas não diz quanto tempo. Como o evangelista apontou, não quer dizer que isso tenha sido uma punição de fato, mas há essa ideia. Não diz se foi com 2 anos, com 3, com 4, com 5, mas diz que num cabo de 10 anos, aproximadamente, seus filhos, eles contraem matrimônio. A minha pergunta para o senhor é o seguinte: dentro desse contexto aqui, é aí onde surge a crise familiar, porque o provedor, que é o pai, morre. Isso. Depois, os filhos vão contrair matrimônio, não sabemos quantos anos depois, mas parece-nos que não demorou muito tempo. Não demorou muito. Até porque eles não têm filhos. Parece-nos que o casamento pode ter, isso pode ser uma possibilidade. Durou pouco tempo também. E eles morrem logo em seguida e fica lá a nobre serva de Deus, Noemi, sozinha. Aqui surge a crise. E aí vai entrar o próximo ponto, tirando forças da fraqueza. O que é que a gente pode comentar sobre isso aqui, professor, à luz da lição? Pronto. Inicialmente, ministro, esse capítulo 1 do livro de Ruth, a gente pode dividir ele em 2 momentos. Tem um momento que essa família ela se dirige aos campos de Moabe e vai ter um momento que ele regressa. Então é no momento do regresso que acontece justamente tirando força da fraqueza. Porque como o senhor bem mencionou, veja a situação caótica. Eles vão ficar praticamente 10 anos, mas o que arranca eles da terra de Moabe são as mortes. Porque enquanto Israel está passando fome, Moabe, que é inimigo de Israel, não somente inimigo, mas uma terra tão idólatra, porque a divindade principal era justamente a divindade de Deus Quemos, então estava de alguma forma tendo comida naquela terra. Interessante, né? Tinha comida, mas eles acabaram morrendo, né? Tinha comida, mas porque ali tinha comida. E olha, são regiões muito próximas. Dos campos de Moabe para Belém, a gente tem um espaço de 120 quilômetros. Então, assim, é próximo, em termos de quilometragem, é próximo. Então, de um lado você tem comida, do outro lado você tem a fome. Então, é nobre, como o evangelista disse, no sentido de dizer assim, eu vou procurar comida, mas é interessante que só vai ele, né? O restante da população fica. Aí, quando eles se estabelecem lá, o que é que acontece? No meio dessa prosperidade, acontece a morte de Elimeleque. Não dá para dizer, como o evangelista Alessandro disse, em quanto tempo. Depois da morte de Elimeleque, vão morrer os filhos. Eles casam, né? Eles casam com as moabitas e morrem também. Que já é um princípio, que já vai de encontro à palavra de Deus, que Deus nunca permitiu, por exemplo, um israelita casar, por exemplo, com uma moabita. Então, eles vão morrer e vai ficar simplesmente a serva de Deus. Então, a crise está tão grande dentro dessa família que obriga Noemi a sair de lá. Porque, primeiro, ela está numa terra estranha. Ela não tem mais o marido para proteger, ela não tem mais os filhos para proteger. São 3 mulheres. Aí ela escuta que Deus abençoou a terra. Que coisa, né? Então agora vamos voltar. Agora, no momento que a crise se estabelece, você tem que tomar uma decisão. Quer dizer, a questão não é crise. Se o senhor me permite, pastor, a questão não é a crise, é como a gente reage. Por exemplo, Davi, na hora de dificuldade, correu para o reino de Gate. Abraão fez a mesma coisa. O próprio Isaac vai fazer também. A população disse, não, a gente fica aqui.
O problema não é a crise, é como é que eu vou reagir a essa crise. E a reação da serva de Deus, ela é uma lição prática para o professor. É quando, mesmo diante da crise, mas eu não posso estacionar, eu não posso parar. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou voltar para a minha terra natal. Aí, quando ela regressa, aí começa, na verdade, né? Antes de falar dessa manipulação, que o senhor vai falar dessa manipulação emocional, mas é justamente no levantar-se que acontece justamente a força. Aí a força está tirando de fraqueza. Você pensa, mas que fraqueza? Imagine que é perder o pai, perder o marido, perder os filhos. Quer dizer, a família está fragilizada. Mas aí dentro dessa tormenta, a pessoa pode ter força de dizer, está na hora de me levantar e na hora de buscar a minha terra onde eu vou ter guarida e vou ter proteção. E olhando pelo contexto, me permita um adendo a Jonas, ela está realmente sem nada mais. Né? Porque a terra dela, pelo que a gente entende, ela foi embora e abandonou. Até porque vai ter o resgatador, que não é a aula de hoje. Mas tem a questão de que eles abandonam a terra lá. Não tem mais o provedor. Terceiro, ela diz na conversa com as noras, que o senhor deve comentar, que ela não tem condições mais de ter filhos. Então, é como se... E ela diz, né, mais na frente assim, né? Deus está contra mim. Até muda o nome. Mara. Para Mara. Isso, eu estava procurando a palavra. Muda para Mara, porque ele diz assim, a mão do Todo-Poderoso me atingiu. Um ambiente de crise, de caos. Né? E agora chega o desejo de voltar para casa não para recomeçar. Eu não acredito que Noemi, pelo que a gente entende do texto, que ela esteja dizendo, eu vou recomeçar lá. Não, eu vou terminar lá. Já que aqui não tem mais jeito, eu vou para lá para terminar meus dias. Agora ela não sabia que Deus tinha um projeto. Né? Mesmo quando a gente diz assim, acabou, é como se Deus tivesse pronto, agora vai ser comigo, eu vou dar um fim nessa história melhor. É verdade. E, ministro, se o senhor me permite, essa questão também de Noemi, que diante dessa crise familiar, você não vê em nenhum momento ela blasfemando contra Deus. As frases que parecem ser fortes, né? Que ela diz assim, Deus está contra mim. Mas a ideia de castigo, quer dizer... É lamento, né? Lamento. Ela tá dizendo, meu pai está me castigando, mas ela não está deixando. Se eu estou deixando, ela não está abandonando Deus para pegar os deuses de Moab, não. Ela está dizendo, eu estou sendo castigada. Então, é justamente essa fé inabalável, essa consciência de Deus que ela tem lá dentro, que faz com que ela permaneça firme e vá voltar. Mesmo que na cabeça dela tenha a mão de Deus pesando, como se fosse um castigo. Quer dizer, está me castigando, mas eu sou filho. E outra coisa, ministro Lucena, eu penso que seja compreensível essa fala de Noemi, porque os senhores falaram aqui sobre a perda do marido, Isso. a perda dos 2 filhos, mas, além disso, tem a não continuidade da descendência. Porque se ela tivesse pelo menos netos, Sim. O peso seria menor. Mas ela nem neto tem. Morre os filhos sem deixar descendência. Então, é como se a história da família estivesse sendo sepultada. E para agravar mais ainda, o que acontece? No versículo 6, chega a notícia de que Deus mudou a história de Belém. Glória a Deus. O que é que acontece? Escutou-se de que a fome passou. Aí veja, ela está sem marido, ela está sem filhos, ela está sem netos, sem descendentes, e Deus está abençoando a terra de onde ela saiu. Isso é um contexto bem... E eu pensando aqui, eu sei que o tempo está estourando, mas eu pensei assim, na mente de Noemi, ela nunca imaginou que ela seria descendente direta do Messias. Sim, sem sombra de dúvida. O caos está ocorrendo, né? Mas Deus tem um plano muito maior do que Noemi possa perceber. Eu comparo, guardadas as devidas proporções, a fala de Noemi à fala de Jó. Porque no livro de Jó tem momentos que Jó esbraveja. Jó diz, maldito dia que eu nasci. Ele diz assim, eu deveria ter sido como um aborto, ou seja, eu deveria ter morrido no momento do parto. E quando a gente olha para a história de Jó, a gente entende que há um porquê. Sim. E Noemi também. Quando ela disse, não me chamarei mais de Noemi, que quer dizer agradável, eu me chamarei agora de Mara, que quer dizer amarga, não é? A gente vai parar agora um minutinho, ministro, e daqui a pouco a gente retorna com esse ponto e queremos convidar você a permanecer conosco no seu programa Escola Bíblica Dominical. Um intervalo bem rápido. Queridos irmãos, estamos estudando a lição de número 3, que tem como título Ruth e Noemi, entrelaçadas pelo amor.
e nós estávamos conversando um pouco sobre o contexto histórico em que essas duas mulheres estão vivendo, e ali temos como aprender muitas lições, muitas delas já foram comentadas aqui, mas nós vamos voltar para os comentaristas. Eu queria pedir só a tela, por gentileza, para que a gente pudesse apresentar essas 3 obras, não é? Que são obras que vai certamente lhe ajudar muito para o trimestre inteiro, não é só para a lição de número 3. A primeira obra é a obra do comentarista da lição, Silas Queiroz, que tem como título O Deus que Governa o Mundo e Cuida da Família, os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. Um outro livro excelente que vai ajudar bastante, tem tudo a ver com o assunto, porque nós estamos tratando sobre família, sobre culto, sobre adoração, é o livro do professor Jonatas Eder, que está aqui conosco, um dos comentaristas dessa lição, que tem como título Culto Doméstico, Restaurando a Essência da Adoração Familiar. Este livro editado recentemente pela nossa querida editora Bereia. E a terceira obra, que certamente também contribuirá bastante para a lição deste trimestre, é a obra da doutora Ana Cláudia Alves, que tem como título Caminho de Mãe, Princípios e Desafios da Maternidade Integral e Bíblica. Doutora Ana Cláudia, que foi professora da STEADEB, diretora da STEADEB, e também nos presenteou aí com esse escrito que certamente vai abençoar bastante no conteúdo da lição desse trimestre. Então, 3 obras maravilhosas que certamente você será enriquecido e trará subsídio para a lição desse trimestre. Mas voltando aqui ao comentário da lição, nós vamos pedir, por gentileza, a próxima tela, para que a gente possa comentar um pouquinho. A gente já falou um pouco sobre essa peregrinação, a fome, não é? Provocou Elimeleque ir com sua família e seus filhos, e falamos, mesmo que rapidamente, sobre a morte tanto de Elimeleque quanto de seus filhos, não é? Um triplo funeral, não é? Por isso que tem aí os funerais. O funeral do marido e dos filhos. A próxima tela, por favor. Nós comentamos também, mesmo que rapidamente, sobre o próximo ponto que vai ser colocado em tela aqui, por gentileza, que é, agora sim, iniciar, a partir desse momento, a decisão de Noemi de voltar. O professor Jonas Santana comentou rapidamente sobre essa decisão de retornar, depois aí de, no mínimo, 10 anos, porque nós não sabemos quanto tempo o marido ficou vivo lá na terra de Moabe. Sabemos que em 10 anos aproximadamente os filhos se casam, um tempo aproximado, mas a decisão de retornar para casa, e aí o desespero de Noemi, nós comentamos sobre isso, quebrantada, ela inclusive disse que a mão de Deus estava sobre ela, e nós comentamos de que isso é razoável entender depois de tudo que ela enfrentou. E em seguida, vamos passar agora para o próximo ponto, nós vamos agora comentar sobre isso. E aqui eu quero voltar-me para o ministro Lucena, que é que a gente pode falar sobre estas características de Noemi e de Ruth. Nós podemos falar, obviamente, sobre esse momento de frustração, ministro, de tristeza, mas além desse momento de frustração e de tristeza, nós conseguimos encontrar nestas mulheres alguns aspectos, principalmente em Ruth, não é? Nós vamos ver de forma muito saliente na pessoa de Ruth aspectos que demonstram características de uma serva de Deus. Por mais que a priori nós entendamos de que, como ela era moabita, não conhecia, entre aspas, o Deus de Israel. Mas esse relacionamento aí de pelo menos 10 anos ao lado de Noemi, ela foi influenciada por sua fé, ao ponto dela ter algumas características que eu queria que o senhor comentasse, por gentileza. Muito bem. Dentro de um cenário caótico, como já foi descrito, que uma palavra que descreve todo esse cenário, essa cena dramática, que é a palavra crise, surge a esperança, não é? Exato. A fé manifesta ou renovada, restaurada. Enquanto os senhores estavam falando no bloco anterior sobre esses detalhes, né, da atitude de Noemi em retornar para Belém, o texto bíblico vai dizer em Ruth, capítulo 1, versículo 6, uma expressão que eu acho impressionante, ou expressões que acho impressionantes. Diz o versículo de número 6, então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Aquela mulher, dentro de um cenário caótico,
ela não cruza os braços, né, esperando passivamente a destruição da sua família. Embora tenha sido marcado pela morte do seu esposo, respectivamente seus 2 filhos, mas ela, ao ouvir, e quando a gente diz ou ouve o texto dizendo que ela ouviu, não é? Eu lembro daquela expressão paulina, quando ele disse que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Quando essa mulher ouve que Deus visita a nação, trazendo pão à casa de pão de volta, é como se ela enxergasse, usando aquela expressão, uma luz no fim do túnel. Exatamente. E essa manifestação, não é, de fé, isso vai trazer um impacto muito grande, trazendo às suas noras também um reflexo do que é realmente servir a Deus. Essa mulher chamada Noemi, ela mostra o seu amor altruísta para com as suas noras, porque elas empreendem viagem, e o texto diz que em um dado momento ela para, e pensando no bem-estar de suas noras, dá a elas a liberdade de retornarem para o seu lugar de origem. Que esse ponto que você está falando é justamente o terceiro, Exato. O primeiro ponto, sem manipulação emocional. Perfeitamente. Ela mostra que não está ali com o intuito de se vitimizar, forçar com que as noras as acompanhem. Não é? Simplesmente por um fator emocional, antes elas estão liberadas. Não é? É como que ela estivesse dizendo, olha, o compromisso de vocês em estarem ao meu lado era enquanto os vossos maridos estavam vivos. Exato. Uma vez eles mortos, vocês não têm compromisso social de me seguir. Orfa decide voltar, e aí uma decisão, veja que a decisão é do começo ao fim do livro, né? Deus está destacando decisões as mais variadas e as suas implicações, consequências, e ela decide voltar. Eu não vou julgá-la. A ela foi dado a liberdade de escolher, e ela decide, e vai ter implicações da sua decisão. Até porque, ministro, me permite interpelar o senhor, o texto é claro em mostrar que ela decide ir com Ruth, com Noemi. O texto diz assim, então se levantou, versículo 6, então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto a terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Versículo 7. Por isso, saiu do lugar onde estivera, e as suas noras com ela, e indo elas a caminho para voltarem para a terra de Judá, disse Noemi às suas noras. Aí ponto, aí vai dizer. Então veja que Orfa estava acompanhando a sua sogra. Isso. Quem tomou a decisão de parar e dar a escolha foi Noemi. Exato. Então, se Noemi não fizesse isso, Orfa chegaria até Belém. Perfeitamente. Então, às vezes, a gente, quando vai meditar sobre isso, somos tentados a ir logo de encontro a Orfa e criticá-la e etc. Mas ela simplesmente fez o que a sua sogra sugeriu. Você quer ir ou ficar, minha filha? Decida, não é? Exato. Pois não. E esse destaque é importante porque, claro, cada um vai tomar a sua decisão, entendendo que cada decisão vai trazer suas implicações. Exato. O entristecedor é que a gente não vê mais Orfa aparecer. É verdade. Ela retorna, perdeu de desfrutar de bênçãos superiores, por assim dizer. E ela segue o caminho de volta como sua nora, ou seja, como sua sogra havia permitido. Já a Ruth, ela insistentemente, e aí mostra uma atitude louvável, porque enquanto Noemi, e aqui a beleza da reciprocidade do amor altruísta. Quando Noemi abdica da companhia de 2 noras, o que diria, vamos dizer assim, a esperança física de ter um apoio ao chegar de volta à terra de Judá, não é? Sem nenhuma perspectiva, mas pelo menos amparada por 2 noras. Não é? Mas ela abdica disso, mesmo correndo o risco de chegar sozinha. Uma decide voltar e a outra diz, não, eu vou com a senhora. E não me instes de ser o contrário. Veja que Noemi parece que ainda insistiu, não é, para que Ruth voltasse, e ela insiste. Isso mostra aqui a reciprocidade do amor altruísta. Quando alguém se posiciona a colocar o bem alheio em detrimento do seu, existe essa reciprocidade. É a lei do reino de Deus. É verdade. Né? Por isso que Paulo vai dizer que aquilo que o homem semear, isso também ceifará. E a afinidade que há entre essas duas eu acho maravilhosa, né? A afinidade. E aqui eu finalizo essa minha fala. Porque de Noemi para com as suas noras existe toda essa amizade. Primeiro porque a sogra fala com as filhas num tom amoroso, filhas. Todas as vezes, ou na maioria delas, que a sogra se refere às noras, fala de filhas. Veja que afinidade, né? Elas se beijam no sentido de a afinidade de carinho, de amor. O texto bíblico diz, no versículo de número 9, o Senhor vos dê que acheis descanso, cada um em sua casa, em
cada uma em casa de seu marido, e beijando-as ela, levantaram a sua voz e choravam. Veja que coisa Isso acontece novamente no 14, quando Exatamente. elas choram novamente juntas, né? E aqui mostra e de diz- que havia um sentimento em Ofra. Exato. também, né? Beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Diz que ela beijou Ofra, diz que ela chorou. Exato. E assim, a gente não pode deslegitimizar, dizer que não é legítimo esse choro. Não é verdadeiro, não é verdadeiro. Aqui não é Agora, de repente, a fé de triste. Ofra não era a mesma convicção, a mesma fé de Ruth. Porque Ruth, mesmo chorando, decide continuar. E Ofra não. Isso a gente pode até aplicar na vida cristã. É muito comum. Tem pessoas que têm um sentimento, que choram, mas não prosseguem. Isso. E outros que continuam, vão em frente, né? Exatamente. Então, se percebe essa afinidade e o respeito que há entre elas. Mostrando nesse relacionamento, já que a lição se propõe a destacar a questão da amizade, Ruth vai fazer jus exatamente o significado do seu nome, né? Que apesar da possibilidade de retornar, talvez de ter uma expectativa de contrair novo matrimônio, casar e ter uma perspectiva diferente no que diz respeito à família, ela propõe-se a abrir mão de tudo isso para seguir a sua sogra, não sabendo ela que Deus tinha um projeto ainda maior. E se o senhor me permite, Pois não. sem expectativas sobre o futuro. Exato. Porque assim, quando ela diz assim, o seu Deus é o meu Deus, o seu povo será o meu povo, é a parte de Ruth, mas ela não sabe se o povo a aceitará. Porque ela é uma moabita. Né? E a gente sabe, o senhor comentou, pastor Barreto, no primeiro bloco, que existia essa inimizade entre esses dois grupos. E o motivo pelo qual, isso é na lição 5, que vocês vão estudar sobre o casamento, e Boaz casa com Ruth, é porque o remidor, o real remidor, ele não quis porque ela era moabita. Então ainda existia essa questão de que é uma moabita voltando para Israel e a expectativa dela é, vou servir a Deus, vou cuidar da senhora. Não sei o que vai acontecer comigo, né? Mas aí vem o que o senhor acabou de falar, ministro Lucena. O Deus que tem os seus projetos em meio ao nosso caos, né? E eu finalizo lembrando que essa amizade ela é tão pura, tão perfeita, que não é uma amizade utilitarista. Né? Sim. Ela não coloca a amizade como conveniência. Hoje, me permita abrir um parêntese aqui. Na atualidade, existem pessoas que se dizem ser amigas enquanto há o retorno de alguma coisa. Mas quando não há possibilidade de ter o retorno, então, olha... Não serve mais. Não serve. E Ruth serve também como paradigma, Glória a Deus. evidenciando aquilo que está em 1 de João, capítulo 3, versículo 18, quando o apóstolo diz, não ameis só de palavras, mas de atitude. E aí, versículo de número 9 do capítulo 1, a gente vê o respeito de Noemi por sua sogra. Não só de Noemi, de Ofra também. O senhor já leu. O Senhor vos dê que acheis descanso, cada uma em casa de seu marido. Ou seja, Noemi libera aquelas jovens, não é? E beijando-as, levantaram sua voz e choraram. O versículo 11, Noemi diz, voltai, filhas minhas. Versículo 12, voltai, filhas minhas. Veja que ela insistiu. Não foi na primeira palavra que Ofra pegou as coisas e disse, eu vou embora. Houve uma insistência ali, porque Noemi entendeu de que elas eram provavelmente jovens, tinham muito pela frente. Noemi já era velha, elas eram moabitas, como o presbítero Jonatas e professor falou, provavelmente elas fossem não teria casamento lá. não teria casamento tão fácil, porque a quebra do paradigma que aconteceu em Moabe, na terra de Moabe, foi a mesma quebra de paradigma que aconteceu lá, porque ali foi um judeu casando com uma moabita. E depois inverte a coisa. Vai ser uma moabita casando com um judeu. E se a gente olhasse direitinho, isso se cumpre lá da promessa feita a Abraão. Porque Deus diz assim, a partir de ti abençoarei todas as nações. Então, como há a conversão genuína de Ruth, a conversão é genuína. O ministro Lucena foi extraordinário quando ele disse assim, não é conveniência, porque Noemi não tem o que oferecer a Ruth. Ela não pode dizer assim, olha, vamos para lá que tu vai casar com um dos meus parentes, porque ela sabe da dificuldade que vai ser. Mas existe um Deus por trás de todo esse cenário, né? Claro. Existe um Deus por trás de todo esse cenário, embora elas não saibam ainda disso. Pois é, e aí onde acontece, professor Jonas, o amor altruísta, que é a palavra-chave da lição, que é o versículo 14, que o nobre presbítero evangelista, quero dizer, disse aqui, não é? Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar, e Ofra, beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Então aqui nós podemos ver também versículo 16, né?
um sentimento de lealdade, porque o versículo 15 diz: por isso disse Noemi, eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Aí pela terceira vez, já foi feito duas. Volta após a sua cunhada. Aí versículo 16, disse porém Ruth, não me instes para que te abandone e deixe de seguir-te, porque onde quer que tu fores, eu irei, e onde quer que tu pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. A gente vê aqui um sentimento de lealdade, não é? Muito profundo. Mas vamos para o próximo ponto da nossa lição, né? Vamos avançar aqui, graças a Deus estamos adiantando bastante. O segundo ponto da lição fala sobre o professor Jonas Santana, uma amizade provada e aprovada. O que é que o senhor pode falar sobre isso? Pronto. Provada, vamos começar pelos termos, né? A tipo de amizade. Aqui tem lições importantíssimas para a gente, né? Provada no sentido de que a gente tem uma família, como foi mencionada no bloco anterior, numa crise terrível. Isso. Você tem duas mulheres que são jovens, como já foi mencionado aqui, Orfa e Ruth. Em relação a Noemi, elas são jovens. Noemi olha para aquelas mulheres que são moabitas, diz assim, vocês, em outras palavras, só conjecturando, vocês são de um povo que são inimigo nosso. Exato. Quer dizer, vocês entrando na terra de Moabe, entrando na terra de Judá, é muito mais complicado vocês sobreviverem, até mesmo se Noemi falecer, Noemi vier a falecer. Isso. Falecer. E na despedida, tem um caso curioso que as duas choraram, né? Todas choram. Mas tem uma fala de Noemi, antes de responder a sua pergunta, ministro, é o capítulo 1 e o versículo 8, que já foi lido aqui, mas eu quero só destacar essa expressão benevolência. E disse Noemi às suas duas noras, ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, quer dizer, estavam vivas a família delas. E o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os falecidos e comigo. Quer dizer, eram duas pessoas... Eram duas noras excelentes. Excelentes mesmo, né? Eu evito até dizer assim, um era crente, outro não era, porque não tem como dizer isso. Infelizmente, porque Orfa volta, existe uma tendência quase que... Desviou-se, não era fiel, mas não é isso que o texto diz. Não é isso. Não é isso. O senhor foi magistral, ministro, quando disse assim, ela está fazendo aquilo que a sogra pede. Mas eu não posso... ela insistiu, Insistiu. Né? Foi na primeira vez. Mas são duas pessoas que são excelentes aqui. Mas acontece o seguinte, na hora da despedida, Ruth disse, eu fico. Agora, por que a questão de ser provada? Imagine você que está... Ela é moabita, jovem, e está na terra de Moab. Então, a possibilidade dessa mulher prosperar é muito melhor. É muito melhor. Aí você sai por causa de uma amizade. Sair você de Moab e agora em direção a Judá, uma terra desconhecida, costume desconhecido, povo desconhecido, tudo desconhecido. Que vê você como inimigo. Vê com você como inimigo. Quer dizer, no meio dessa prova, então a amizade aí é provada. É justamente aquela amizade que não está presa à questão de dinheiro, a questão de barganha. E o que o senhor está dizendo, professor, está claríssimo aqui no versículo 18. Porque o texto diz assim, olha, veja bem. Vendo Noemi que de todo estava resolvida aí com ela. O que quer dizer aqui? É que Noemi insistiu e Ruth disse, não te abandono. Foi contigo até o final. Então, ela viu que estava totalmente resolvida e deixou de falar. Disse. O que dá a entender é que essa amizade, de fato, era uma amizade muito verdadeira. E isso mostra uma certa, não só lealdade, mas determinação de Noemi. E assim, uma coisa de Ruth, quer dizer, para com Noemi. E tem uma coisa aqui que quando o senhor falava, me veio na mente, eu acredito que direcionado do Espírito. O versículo 14 diz que Orfa beijou, porém Ruth abraçou. Porque diz que ela se apegou a ela. Ela disse, não é só um beijo não. Porque para beijar não precisa abraçar. Mas para abraçar é preciso se aproximar. Então havia uma fidelidade muito forte. Veja que Noemi disse, vendo que tentou de todas as formas, ela já estava decidida, resolvida. Então ela disse, eu não vou insistir mais não, eu vou deixar você prosseguir. Com certeza. E quando ela chega em Judá, é aí que está a aprovação, porque quando ela chega em Judá, está lá no capítulo 2, que vai ser bem comentado, e talvez até em outras lições, acredito que em outras lições, chega em Judá,
Noemi já é uma mulher já velha, uma mulher idosa, não pode estar pegando espigas. A senhora não pode não, mas eu vou pela senhora. Isso aí é extraordinário. Eu vou pela senhora, quer dizer, e ela é a moabita entrando num campo dos judeus para pegar comida para sua sogra, dizendo assim, a senhora não pode, mas eu vou. Eu vou. Quer dizer, é aí que essa amizade foi né? provada, foi aprovada, aí tem um Deus no céu que vê Glória tudo a isso. Deus. E outra coisa, só acrescentando essa questão de aprovada, o escritor do livro de Ruth, com certeza é um judeu. Quer dizer, foi o que ele fez, eu disse, tem uma moabita que cooperou. Ele não omitiu a história. Ele poderia dizer assim, sou nacionalista, vamos fazer o seguinte, deixa essa história de lado. Disse não. Tem uma moabita que entendeu que o Deus de Israel não é só nosso, é de todo aquele que Glória a Isso Deus. que o senhor falou é Glória a tão Deus. fantástico Glória a Jesus. que esse escritor, inspirado pelo Espírito Santo, poderia colocar o nome desse livro de Noemi, que era uma judia. Mas ele coloca o nome de uma moabita, Ruth. Isso é mais fantástico ainda, porque nós estamos coisa diante linda, né? de um livro, Aleluia. não é? Nós estamos diante de um livro inspirado pelo Espírito Santo, Aleluia. que perdurará a eternidade, porque a palavra ela não se envelhece, Sim. cai a flor, seca-se a erva, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Então a palavra de Deus sempre será a palavra de Deus. E está aqui entre os livros sagrados o nome de uma moabita. Que vai ser citada lá por Mateus como descendente. Olha, isso aqui tem muito pano para manga. Tem. Professor Éder, eu queria que o senhor, por gentileza, comentasse um pouquinho mais sobre essa amizade na adversidade. Porque é o seguinte, tem amizades que é uma amizade de bolso cheio. Isso. A gente vai lá para Lucas, quando o texto mostra o filho pródigo, não é? Eu tava pensando nele. Então é de Deus. Ele sai e o texto diz que ele saiu com abastança de dinheiro, não é? Ele vai com dinheiro, então ele está cheio de amigos. Mas quando esse dinheiro acaba, ele vai para comer comida dos porcos. A pergunta que nos vem é, e cadê? Onde estão os amigos, não é? Porque existem amizades, eu acho que foi o senhor, ministro, que falou da conveniência. Existem amizades, entre aspas, não é? Que são amizades da conveniência. Mas a verdadeira amizade, ela se estabelece quando apresenta-se a adversidade. Eu li sobre amizade em um livro por conta dessa lição e o autor disse assim, que a verdadeira amizade é a amizade que traspassa um tempo. E ele estabeleceu lá, não sei por que ele pensou nisso, mas ele estabeleceu 7 anos. Ele disse, assim como um casamento que ultrapassa 7 anos, segundo os estudiosos dos relacionamentos e tal, a possibilidade desse casamento perdurar a vida inteira é muito grande, é maior do que um casamento com menos de tempo do que esse, a amizade também. A pergunta é, essa sogra e essa nora já tinham uma amizade aí de pelo menos uns 10 anos, Isso. não é? Já se conheceu bastante. Então era uma amizade verdadeira. Mas na adversidade, essa amizade se concretiza. O que é que o senhor pode falar sobre isso? Amigos verdadeiros não escolhem momentos, né? Porque a adversidade vai ser algo que vai surgir para todos. Tem pessoas que na adversidade elas vão demonstrar realmente qual é o seu caráter. E infelizmente, na nossa sociedade, né, que o Bauman chama de pós-moderna, as amizades são líquidas, né? É um termo que a gente já estudou bastante no seminário. E o que seriam essas amizades líquidas, né? O amor líquido, né? Tem até um livro do Zygmunt Bauman sobre isso, né? O amor líquido. É aquilo que se desfaz rapidamente, né? Que você não consegue segurar na mão. Então, no mundo onde as pessoas estão mais preocupadas com o que a gente tem, né? Quem a gente é, porque tem pessoas também que têm esse detalhe, né? A pessoa pode não ter bens, mas se ela exerce uma certa influência, as pessoas querem ser amigo dela para galgar posições, né? A gente vê Ruth olhar para sua sogra e ela dizer, eu não tenho condições de lhe dar filhos, para você esperar ele crescer e casar. Eu não tenho mais terra. Eu não tenho mais nada. O que é que você quer de mim? Ela diz assim, eu quero continuar com a senhora. Então, isso aqui, pastor, isso aqui é amizade, não é? Porque é quando o outro não tem e eu me ofereço para ser o apoio do outro, que a gente vê que na angústia é Provérbios, né? 17:17. 17:17, que nasce... Um amigo ama em todo tempo e na angústia nasce o irmão. E aqui o vínculo das duas deixa de ser nora e sogra e passa de ser de mãe e filha.
Se a gente prestar bem atenção, e a gente vai ver isso lá na frente, eu sei que a gente tinha tentado a ir lá na frente, né? Lá na frente, quando o bebezinho Obed nasce, as vizinhas assim, nasceu um filho a Noemi, porque a sua nora é melhor do que diversos filhos. Eu não me lembro se é 10. 7 filhos. 7 filhos, né? É melhor do que 7 filhos. Então, na adversidade é que a gente vê essa realidade da verdadeira amizade, pastor. E eu oro a Deus para que Deus nos dê, né, bons amigos, porque a adversidade vai chegar para qualquer um, né? Às vezes tem dinheiro, mas aí a pessoa está passando adversidade de saúde. Às vezes não tem dinheiro, mas tem saúde, então vai passar por adversidade dessa questão financeira. Mas que você tem um bom amigo, não é? Jesus, ele se preocupou em ter bons amigos. Jesus tinha 3, né? Pedro, Tiago e João, que ele trazia para mais perto. Mas ele tinha, entre os 3, um, ele poderia estar junto. E esse um amigo de Jesus foi o único que ficou debaixo da cruz. Na maior adversidade de Jesus, ele não abandona, ao ponto de Jesus confiar ele a sua mãe. Dizer assim, João, fique com ela, tome conta dela. Que você possa fazer boas amizades assim, que não esteja preocupado com o que você tem. Eu sei que eu sou bom aplicador, né? Eu não incometei, eu só fiz aplicar. Mas eu acho que é isso que o texto pede, né? Sim. Que a gente diga isso nessa aula. Faça amigos pelo que você é, não pelo que você tem. Porque um dia você pode não ter. E a gente espera que eles permaneçam lá. Pelo menos é assim que eu espero, pastor. É verdade. Ministro Lucena, nós já estamos terminando esse bloco, já estamos já no finalzinho, mas eu acredito que dá para a gente falar. De alguma forma, já foi dito sobre isso. Na prática, Ruth demonstra esse amor à sua sogra. O que é que a gente pode comentar sobre isso? Muito bem, eu diria, de alguma forma, que já foi comentado, apenas relembrando, que seria um resumo do sentimento, da atitude, do comportamento, da virtude que rege todas as atitudes de Ruth, não é? Desde o momento de abdicar de uma possibilidade estrutural, que, como já foi mencionado pelo professor Jonas, cada uma tinha seus familiares ainda vivos. Isso. Então era mais racional, era mais lógico elas voltarem para suas famílias e prosseguir. Mas, no lugar disso, Ruth prefere ir para o incerto. Seguir a sua sogra, que já era uma senhora de idade, que poderia até morrer na viagem, Sim. ou não. Sim. Por conta da sua realidade fisiológica. Veja, o professor fez menção de que chegaria a aproximadamente 120 quilômetros. E a gente não está falando, evangelista, de uma distância na realidade hoje que nós temos. Que a gente tem carro, que a gente tem Uber, da ônibus. Pavimentação, de estradas, por mais difíceis que tem algumas aqui. E é 2 mulheres viajando sozinhas, né? Exatamente. Então a segurança estava em risco, enfim. Mas ainda assim, isso não foi empecilho nem barreira para ela seguir no seu empreendimento, mostrando esse amor prático. Relembrando em 1 de João 3,18, e com esse versículo eu quero concluir esta fala em razão do tempo já ter chegado. Quando o apóstolo diz, meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. Tem muita gente discussando amor, falando de amor, conhece tudo a respeito da teoria, mas na prática, Ruth nos mostra o quanto é importante. Esse sua fala me lembrou, ministro, Jesus, quando no Evangelho de João, capítulo 15, versículo de número 12 e 13, diz assim, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ele coloca um paradigma aqui, né? Exemplo. Sim. Assim como vos amei. Ele termina dizendo, ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. E essa ideia da vida de Jesus vai ser cruz, mas no caso de Ruth, é sacrificar a sua vida por ela. Exatamente, e que foi o que Noemi fez, né? Quer dizer, o que foi que Ruth fez? Ela deu a sua vida. Porque quando ela vai para um lugar que não sabe nem para onde é, o que lhe espera, é como se fosse uma autodoação. Pois bem, nós estamos comentando a lição de número 3, mas vamos para o rápido intervalo e já já nós voltamos com o seu programa Escola Bíblica Dominical. Queridos irmãos, estamos de volta no comentário de número 3 da lição, que tem como título Ruth e Noemi entrelaçadas pelo amor. E como sempre é feito aqui no programa, com o nosso superintendente, o pastor Nadi Jackson, ele sempre indica algumas obras que podem trazer aí ajuda na preparação da aula. Nós já indicamos 3 excelentes obras no bloco passado, mas agora queremos indicar
esta obra também que é fantástica, que pode auxiliar bastante aí no conteúdo, que é Conheça Melhor o Antigo Testamento, de Stanley Ellison. Um livro que certamente vai ajudar muito. E uma outra obra fantástica é esta, A História de Todas as Personagens da Bíblia. Quem é quem na Bíblia? Esse livro vai lhe ajudar a procurar saber um pouco sobre Ruth, sobre Noemi, sobre Orfa, sobre Elimeleque e os filhos deste casal, não é? Muito bem. Nós vamos agora prosseguir para o desfecho desta lição e vamos para o próximo ponto. Muito bem, está aí o terceiro da nossa lição, que é a convicção da mulher. O teu Deus é o meu Deus. E esta fala é a fala de Ruth, não é? Quando sua sogra, Noemi, a libera para voltar para sua casa, para sua terra natal, para os seus parentes, como o professor Jonas Santana falou aqui, não é? O texto deixa claro de que eles tinham famílias, ela e Orfa, não é? E poderiam voltar e reiniciar a sua vida. Mas ela tem essa ousadia em dizer para Noemi, a sua sogra, teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus, onde tu pousares, ali pousarei eu. E eu tenho certeza, evangelista Jonathan, Lucena, que essa fala de Ruth, né, que é o primeiro ponto sobre uma fé fervorosa, ela foi influenciada de alguma forma pelo testemunho da sua sogra, não é? Porque a gente não vê em momento algum no livro de Ruth ela evangelizando com palavras suas noras. Mas fica claríssimo de que houve um evangelismo pessoal no sentido do seu testemunho. Porque ela diz, o teu Deus é o meu Deus. Então ela deve ter escutado sobre o Deus de Israel. Ela não diria isso à toa, não é? Sim, sim. Então há, sim, com toda certeza, uma influência da sua sogra em relação à sua nora, aqui no caso Ruth. E aqui eu gostaria que o senhor comentasse um pouquinho mais sobre esta fé fervorosa, né? Essa decisão, essa convicção de que Ruth tem em abraçar o futuro que Deus tinha preparado para aquelas duas. O que é que o senhor pode comentar sobre isso? Pois não, ministro. Ruth é um exemplo clássico de alguém que reúne muitas virtudes cristãs, usando a expressão que o senhor se utilizou, com o propósito de parafrasear, servindo ela de referência, mesmo sendo uma moabita, por origem, por nacionalidade, cuja vida foi marcada pela idolatria, pela imoralidade, o que campeava naquela região, sendo hostil à verdadeira fé, porque, naturalmente, da mesma forma como os hebreus tinham a tradição oral de passar a sua história, não é? A necessidade de servir a Deus, de adorar a Deus, em razão de tudo aquilo que eles vivenciaram, naturalmente os moabitas também tinham. Perfeito. E eu imagino o quanto era corriqueiro, por exemplo, Ruth, desde criança, ouvir, por exemplo, das vezes em que os moabitas se levantaram contra a nação de Israel. Imaginemos. Isso. O que ela poderia ter nutrido em seu coração, uma raiva, não é? uma hostilidade àquele povo, mas do contrário disso, ela terá sua vida impactada e o divisor de águas, naturalmente, se dá em razão de ela ter entrado nesta família. Ela entra em uma família, curiosamente, o texto não dá razões, o porquê disso, não é? O que foi que levou um hebreu, um judeu, no caso, e casar com essa moabita, o que está nas entrelinhas, e ela aceitar esse tipo de casamento, não é? E isso será um divisor de águas na vida dela. E a partir de então, esse contato com o marido, contato com a sogra, isso vai trazer toda uma influência espiritual. E chega ao ápice dessa experiência quando ela traz esta declaração. Ela mostra, entre outras coisas, um estilo de determinação, podemos assim dizer. O senhor leu o capítulo 1, versículo de número 18, quando mostra esse traço da sua personalidade de ser uma mulher decidida. Isso. Já que hoje há um termo muito em voga, né, em razão da ideologia que persiste em deturpar o significado do que é a imagem da mulher na sociedade, de trazer a ideia de uma mulher empoderada. Né? Mas aqui está o exemplo de uma mulher verdadeiramente empoderada no sentido cristão bíblico. É alguém que se posiciona para servir a Deus verdadeiramente. E ela se mostra resoluta. É verdade. Mesmo diante da insistência da sogra, Noemi, em fazer ela retroceder, o senhor já leu o capítulo 1, versículo 18, em que ela estava de todo resolvida. E quando ela declara,
o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus, ela está dizendo, olha, não tem mais como mudar. Já está entranhado, já me impactou. Ela já estava convertida, Eu né, me pastor? converti verdadeiramente. Não é mais por aquilo que somente me disseste, por aquilo que vi, mas agora é a experiência pessoal. Glória Quando a Deus. chega a esse ponto, o evangelista Alessandro, presbítero Jonatas, auxiliar professor irmão Jonas, aí não tem mais como... Não tem mais volta, né? Não tem mais volta, não é? E ela mostra-se com essa determinação, abrindo mão do âmbito afetivo, da sua religiosidade, da estabilidade material, do conforto familiar, podendo voltar, mostrando que ela está decidida a servir a Deus, independente do contexto de adversidade que ela está vivenciando. A semelhança de Ruth, foi com esse firme propósito que Daniel também deu testemunho de sua fé em Babilônia. Isso está em Daniel capítulo 1, versículo 8. A Bíblia vai nos ensinar de que essa atitude é necessária de quem está envolvido na obra de Deus. Precisa de uma determinação, de uma demonstração de fé. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo de número 58, Paulo traz essa recomendação. Portanto, sede firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho, ele não é bom, não é vão. E de quem visa a recompensa divina. E eu me lembrei, enquanto o senhor estava falando, do que a Epístola aos Hebreus proporciona quanto à matéria de fé. E para quem desejar, o professor pode se utilizar do capítulo de número 11, que é uma clara evidência desta virtude em Ruth, que não é uma fé somente declarada, é uma fé evidenciada. E o escritor resume exemplos do Antigo Testamento em que a fé é acompanhada por uma ação. Pela fé, Noé construiu a arca. Pela fé, Abraão, sendo chamado, partiu. Então veja que a fé ela é acompanhada por atitudes, o que fica muito claro na vida de Ruth. Não somente declarar, mas provar por meio de suas atitudes o que chega ao ápice da sua declaração e o seu comportamento em todo o texto. Muito bem. Então, professor Éder, nós vamos para o próximo ponto, que é uma fé que inspira. Enquanto o ministro estava falando aqui, eu me lembrei de uma outra história bíblica, que é a história de Eli e seus filhos, quando claramente no período dos juízes, que é um tempo contemporâneo ao que está acontecendo aqui, não é? Os filhos de Eli se desviam e a Bíblia chama eles de filhos de Belial. Isso. E o Senhor dá a Eli uma palavra que eu acho que tem a ver com essa questão de fé inspiradora. Quando o Senhor disse assim, aqueles que me honrarem, eu honrarei. Aqueles que me desprezarem serão desprezados. Então, o que eu acredito é que essa fé de Ruth foi de alguma forma inspirada pela fé da sua sogra e que inspirou gerações futuras. Isso. Na próxima semana estaremos estudando a lição de número 4, que tem como título o encontro de Ruth com Boaz. E esse encontro de Ruth com Boaz, e nós não vamos falar sobre ele agora, mas só para dar um spoiler desse assunto, tem a ver também com a questão da fé de Ruth, porque ela saltou ao escuro, se assim podemos dizer, não é? Quando ela disse, olha, eu vou para onde você for, eu vou repousar onde você repousar, o seu povo vai ser o meu povo, o seu Deus é o meu Deus, ela não tinha nada, ela não tinha como vislumbrar nada. Então isso é uma fé que inspira. E essa fé que inspira, ela foi recompensada, por assim dizer, no futuro, né, com o casamento. O que é que o senhor pode comentar sobre isso ainda, por favor? Uma fé que inspira talvez seja o que Deus mais deseja que essa geração viva, não é? Que a gente possa servir de exemplo para outros. Sim, sim. Porque quando o evangelista Lucena estava falando, né, do contato e a comunhão que existia entre nora e sogra, e que a gente não tem nenhuma prática evangelística aqui, mas é como bem o senhor disse, a maior evangelização é a nossa vida, não é? Em dado momento, Ruth vai cair em si e observar que seus deuses, os deuses de Moabe, Jonas até citou um deles, Quemos, né? Não se comparava ao Deus de Israel. E olhe que Israel está vivendo um período de fome por conta da desobediência, né? Sim. Por conta da desobediência. E o senhor citou os filhos de Eli, que também é desse período. Sim. Então, não é só o povo que está corrompido, né? A religiosidade, se a gente pode dizer assim, estava também corrompida. A gente trata até sobre isso no capítulo 2 do livro, né? Do livro sobre restaurando a essência da adoração, quando a gente fala de Samuel, né? Que é um exemplo de fé em meio aos filhos de Belial, que são os filhos de Eli. Só que o contrário também é verdadeiro, né? A influência de Noemi, como foi dita pelo evangelista Lucena,
produz em Ruth uma fé que inspira a gente também. Porque há momentos, evangelista Alessandro Barreto, que a gente vai ter que dar saltos de fé. Eu costumo dizer, quando estou pregando, que Deus permite que a gente veja um degrau, a gente põe o pé. Isso não tem nada a ver com questões eclesiásticas, tá? Entenda. Estamos falando de fé. Deus coloca o degrau, a gente sobe no degrau e ele tira o anterior. E a gente tem que esperar ele colocar o próximo. Ruth vai viver exatamente isso. Ela não sabe qual é o próximo passo. Ela deu o primeiro passo de fé. E qual é o primeiro passo de fé? Eu vou com a senhora. Seu Deus é o meu Deus, seu povo é o meu povo. Mas ela sabe que existem implicações aqui. Não é? Será que eu vou ser aceita? Será que não? Como vai ser a vida lá? Só que a fé de Ruth transpõe tudo isso. Né? A fé de Ruth é um absurdo. Vamos dar uma lida nesse texto que é maravilhoso, né? É o versículo de número 16. Assim disse, porém, Ruth, não me inste, ou seja, não insista, para que te deixe e me afaste de ti. Porque aonde quer que tu fores, irei eu. E onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo. O teu Deus é o meu Deus. Então, a fé de Ruth não está baseada só em sentimentos. É bom a gente destacar isso aqui. A fé de Ruth está baseada no Deus de Noemi. É isso que ela está dizendo aqui. Estou voltando com a senhora para cuidar da senhora, mas estou voltando com a senhora para servir ao seu Deus. Porque pelo que a senhora me contou, imagine um dia, né, no culto doméstico, vamos dizer assim, de Mahlon Quilion, né, com a sua mãe, o Elimelec já tinha morrido, e eles contando a história do êxodo, por exemplo, Deus abriu o mar. Ruth nunca tinha visto um negócio desse, né? Tá tudo dando errado, e é interessante, viu? A vida de Noemi está toda de cabeça para baixo. Mas a fé de Ruth, ela é fortalecida, e a fé ela é fortalecida nesses momentos de provação. O apóstolo Paulo vai dizer isso, né? Que a fé ela tem que ser provada, né? Tiago também vai tratar desse detalhe quando ele diz que fé e obras, né? Mas só para a gente concluir a fala, que o tempo também já está quase indo embora, a fé de Noemi, ela inspirou Ruth, ao ponto de Ruth agora ter uma fé que inspira a gente, né? Então, se você, meu irmão, está passando por alguma, vamos aplicar agora, né? Está passando por alguma adversidade, aprenda com essa jovem moabita e depender de Deus ainda é a melhor coisa que existe. Glória a Deus. Não é? Existem autores que dizem que confiar em Deus é fechar os olhos e ouvir, ande, e seguir mesmo sem observar o caminho. Eu sei que não é fácil não, mas é possível. Se Ruth conseguiu, a gente também pode, porque Ruth, como a gente, ela não era judia, ela era gentia, como a gente. Mas que a gente possa confiar no Deus de Israel, o Deus provedor, o Deus que muda as histórias, né? Pensar que essa menina está dando um passo para se tornar descendente do Messias é um absurdo, pastor Barreto. E quando o senhor falava sobre isso, nós temos o hábito de geralmente ler o texto do verso 16, que é maravilhoso, essa declaração de fé, essa declaração de confiança, de altruísmo, de liderança, de convicção. Muitas características, adjetivações podem ser tiradas daqui. Mas o versículo 17, eu acho que ele também deve ser ressaltado nesse momento. Veja o que é que Ruth diz. Onde quer que morreres, meu Deus, morrerei eu. Veja que ela não está vislumbrando sucesso, vislumbrando apogeu. Ela está pensando até na morte mesmo. E ela continua, onde quer que morreres, morrerei eu. Aí ela diz assim, e ali serei sepultada. E ela continua, faça-me assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Glória a Deus. Muito bonito isso aqui, não é? Eu entendo aqui essa declaração de Ruth a Noemi como uma declaração que é feita, por exemplo, no momento do matrimônio entre o marido e uma mulher. Não estou dizendo que Ruth e Noemi aqui está se tratando de casamento, mas eu estou me referindo à questão do compromisso, né? Pacto, do compromisso, não é? Geralmente, quando a gente vai celebrar um casamento, a gente sempre faz questão de relembrar que o que deve
dizimar um casamento, se a palavra dizimar está correta, eu acho que não, mas o que enseja no final de um casamento é a morte, até que a morte os separe. Não é doença, não é status financeiro, não é qualquer outra coisa a não ser a morte. Então ela diz, olha, até que a morte nos separe. Eu vou contigo, se for para morrer a gente morre juntas, se for para viver. É muito bonito. E aqui, professor Jonas, a gente já vai encaminhando aqui para o final, né? Porque fala sobre sensibilidade, sobre liderança. Aí tem um outro texto que eu gostaria de ler, e aí eu passo para o senhor a fala. O versículo 18 diz que quando Ruth diz isso, Noemi entendeu. Não adianta mais insistir com essa moça, ela está resolvida. Vou encerrar por aqui. O sim. senhor, como bom hebraísta, sabe que tem aí a palavra Senhor e ela está toda em caixa alta. Uhum. Isso quer dizer que Ruth conhecia o nome de Deus, né? Com certeza. Ela está literalmente dizendo o nome de Deus aqui. Isso. E isso é o que faz Noemi se calar. Uhum. Porque é um absurdo, né? É a Moabita que agora entende e chama Deus pelo próprio nome. É verdade. O versículo 21 diz assim: Glória a Deus. A voz aqui é de Noemi, não é mais de Ruth. Cheia parti, porém vazia o Senhor me fez tornar. Por que, pois, me chamareis, Noemi? O Senhor testifica contra mim, o Todo-Poderoso me tem feito mal. Uma percepção compreensível, né? Isso. Aí, versículo 21, 22. Assim Noemi voltou, e com ela Ruth, a Moabita, sua nora, que veio dos campos de Moabe, e chegaram a Belém no princípio da colheita das cevadas. Professor, de alguma forma isso aqui fala sobre essa sensibilidade de liderança, porque, como já foi dito na lição, para não ser redundante, Noemi não tinha muito o que oferecer, mas a sua vida inspira a vida de Ruth, nessa liderança familiar, nesse posicionamento, mesmo debaixo de angústia, como a gente já viu, e isso vai reverberar na sua vida, agora na vida de Ruth e no futuro. O que é que a gente pode falar? Pronto, sobre essa sensibilidade, a partir disso que o senhor está falando, ministro. Noemi é uma mulher mais velha, você tem Ruth, uma mulher muito mais jovem. Mais jovem. As características de Ruth aqui é impressionante, no caso dela é determinada. Ela tem outra característica, ela é leal. Uhum. Mas ela reconhece que ela está debaixo da autoridade de Noemi. Uhum. Ela reconhece, é aí que entra justamente a questão da sensibilidade. Perfeito. Da sensibilidade, porque ela está debaixo. Mesmo com essa força tão grande dentro dela, tanto a força pessoal como força física, mas na hora de ir ao campo, lá no capítulo 2, ela diz assim, Noemi, deixa eu ir. Quer dizer, ela pede permissão, ela não extrapola os limites. Então essa sensibilidade de Ruth chama muito a atenção, porque ela diz, eu estou debaixo da liderança. Então, o que é que significa? Submissão. É uma lição que a gente extrai a partir daí também. Verdade. Outra coisa que merece atenção, quando ela disse assim, teu povo, lá no versículo 16, ela inicia assim, teu povo é teu povo, teu povo é meu povo agora. Mas o teu Deus é o meu Deus. Ela coloca o povo na frente, depois Deus depois. Mas no versículo que o senhor destacou, 17, a fala dela é muito semelhante à fala de Noemi. Ela é assim, o Senhor, me faça o Senhor, quer dizer, eu conheço. Eu conheço. E a partir do momento que ela diz assim, esse povo aqui, o teu povo também é o meu povo, eu vou estar atendendo todas as regras que esse povo tem. Aí a gente tira uma aplicação. Tem pessoas que querem o Deus, mas não quer fazer parte do povo, das regras que estão dentro do povo. Porque esse povo, que é o povo de Deus, tem regras. A Bíblia é regra de fé e prática. Se eu sou crente, mas estou ligado à igreja. Quer dizer, ligado à denominação. Não, se você serve a um Deus, você tem que estar atrelado dentro desse povo de Deus. Então, liderança, essa sensibilidade, é tão importante saber que a gente está debaixo de autoridade, que tem que entender, tem coisa que não precisa ensinar não, tem coisa que é natural. Quando o Jonas fala dessa sensibilidade, e ministro Barreto e ministro Jonatas Lucena, também é a ideia de se colocar no lugar do outro, porque quem deveria colher as espigas, né, a gente chama isso de respigar, seria Noemi, porque ela é a judia. Então, Ruth está indo para o campo, ela não sabe de quem é ainda, né? É claro, isso a gente vai ver melhor na lição da semana que vem. Ela vai para um campo que ela não sabe se vai ser aceita, mas ela corre esse risco
por conta dessa sensibilidade que ela tem em relação à sua sogra. Ela já é idosa, está cansada. E passar o dia, imagine, catando espigas que caem do chão. E a gente sabe que o judeu não deixava cair tanto assim, não é? E passar o dia inteiro no sol, né? Mas dizendo assim, estou fazendo isso porque ela não tem condições de fazer. E a honra de Deus para quem faz esse tipo de trabalho, pastor, é absurda, né? Pessoas sensíveis ao reino, em servir ao outro, que é o texto que o senhor falou de Jesus. E há uma lei da semeadura, né? A Bíblia é clara sobre isso. Jesus disse em Lucas 6:31, façais aos homens o que quereis que ele vos faça. Isso é fato. Ela fez a Noemi e Deus fez a ela, não é? Muito bem, nós estamos concluindo, mas dá para rapidamente aqui ouvir em poucos segundos um resumo, não é? Primeiro-ministro Jonathan, hoje é só os Jotas aqui. Jonatas, depois Jonas, né? O que é que a gente pode resumir dessa lição, amigo? Muito bem, ministro. Eu diria, entre tantas verdades essenciais que foram aqui descritas pelos companheiros, lembrar de que o relacionamento entre essas duas mulheres, respectivamente Noemi e Ruth, mostra o quanto é importante e valorizar a amizade verdadeira e genuína e o que isso redunda no que diz respeito à espiritualidade e à questão material. Porque, como vocês bem frisaram, enquanto os senhores estavam falando, eu me lembrei de Ruth, capítulo 2, versículo 10 e versículo de número 11, quando lá na frente, não é, no capítulo 2, Boaz vai mostrar benevolência em relação também a Ruth. E ela vai perguntar, o que foi que eu fiz para receber isso? E onde foi? Por que é que o senhor está sendo motivado a me tratar dessa forma? Veja que na percepção, ela não faz nada com interesse. E ela se intriga. Por que está sendo tão bom comigo? Ele fez porque eu soube o que você fez. E aí vai uma lição prática, né? Ainda que a gente não entenda, talvez não perceba o quão importante é pensar no outro, mas tem um Boaz celestial olhando. Amém. E ele é poderoso para recompensar. Eu penso que é importante destacar isso em sala de aula. Amém. Professor Éder? Eu acho que essa lição serve para a gente também valorizar os bons amigos, né? E incentivar os nossos alunos a construírem amizades baseadas não no que as pessoas têm, não no que as pessoas são, mas nesse tipo de característica apresentada aqui, porque é o que Jesus vai fazer, né? O que foi que Jesus viu em você? O que foi que Jesus viu na gente? O que foi que Jesus viu em mim para me ter como filho e amigo? Então, que a gente possa analisar esse detalhe também, né? Valorizar as boas amizades, mesmo em momentos de frustração e dificuldade como viveu Noemi. Professor Jonas? As famílias, elas podem passar por diversas situações difíceis, diversas crises, seja financeira, emocional, mas independente da crise, o problema não é a crise em si, mas sim como a gente reage. Então, querido irmão em Cristo Jesus, professor da escola dominical, frise na sala de aula que o aluno, o crente em si, deve reagir, mas reagir primeiramente buscando e adorando a Deus, porque as necessidades passam. Amém. E eu concluiria dizendo de que esse livro, ou melhor, esta lição nos ensina de que Deus é aquele que muda histórias. A gente vai ver Noemi no início do livro perdendo esposo e filhos e no final ela termina recebendo um neto. É um livro que começa com funeral e termina com festa. Ela disse que queria ser chamada de Mara, mas o livro termina no capítulo 4, versículo 17, chamando ela de Noemi. Então que Deus nos abençoe e que Deus nos faça entender de que existe um tempo para todas as coisas e de que Ele é poderoso para mudar a nossa história. Queridos irmãos, finalizando então esta lição tão abençoada, como diz o pastor Nadir Jackson, nós vamos orar. E para tanto, vamos convidar o professor e presbítero, nosso irmão Jonatas Éder, por favor. Amém, pastor. Vamos orar e vamos apresentar também as famílias que estão passando crises, não é? É verdade. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos por esta aula maravilhosa que nós tivemos a oportunidade de estudar hoje. E queremos, Senhor, que será de grande bênção e valia na vida dos teus filhos que estão em casa. Também temos certeza que no domingo essa aula trará, Senhor, a alegria e o avivamento que o teu povo precisa, Senhor, em relação a saber das boas amizades. Nós te louvamos pela vida, Senhor, do pastor da igreja, o pastor Ailton, que proporciona a cada um de nós a oportunidade de estar aqui e que, Senhor, tem liderado a nossa igreja
com muito amor, com muito zelo, com as características que a gente observa nessas servas de Deus. Pedimos uma bênção sobre o teu filho, pastor Nadir Jackson, superintendente, toda a equipe que está envolvida no processo deste trabalho, Senhor, que é a lição da escola dominical. Continua abençoando a superintendência, os professores, os alunos, e que nesse domingo, Senhor, o Senhor possa trazer bálsamo nas feridas daqueles que, como Noemi, sofrem. Cremos, Senhor, que esta lição possa ser um divisor de águas, de que haverá mudanças também nas famílias que sofrem. Oramos por elas e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Chegamos ao final deste programa. Hoje estudamos a terceira lição com o tema Ruth e Noemi, entrelaçadas pelo amor. Próxima semana veremos a quarta lição com o título O Encontro de Ruth com Boaz. O programa Escola Bíblica Dominical vai ao ar na TV toda sexta-feira, às 21h30 e no sábado, às 16 horas. Também está disponível no formato de podcast, no Spotify e no nosso canal no YouTube, Rede Brasil Oficial. Se inscreva, ative o sininho e compartilhe nossa programação. Obrigado por sua audiência e até o próximo programa, se Deus quiser. Vamos aproveitar a presença do evangelista Jonathan Lucena, que faz parte da equipe da Superintendência das Escolas Dominicais e coordena ali a área 38, para nos abençoar com a bênção apostólica. Amém, meu Deus. E a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as divinas consolações do Santo Espírito seja sobre cada um de nós, agora e para sempre. Amém. Amém.